E aí galera, como é que tá essa quarentena? Vamos estudar? Vamos. Seguinte, gravei um videozinho hoje, nem ia postar porque o áudio tá muito ruim. Eu gravei numa área externa e... Enfim, tem barulho de cachorro latindo, galo cantando também, porque eu acordei bem cedo para estudar. Aí o galo tá cantando, o áudio tava uma merda. Aí eu não ia postar, mas o material ficou tão legal e eu não tinha postado nenhum estudo de direito constitucional ainda, então vou mandar assim mesmo pra vocês, beleza? É nóis. Então, começando direito constitucional, eu vou dividir o meu programa de estudo em 3 etapas, de acordo com o que vai ser cobrado aqui, com o que está sendo cobrado no edital. Na primeira etapa, eu vou tentar abranger do artigo 92 ao 98, que trata da organização do Poder Judiciário, o artigo 127 ao 130A é sobre o Ministério Público, né? Uma das funções essenciais. A Justiça são 4 funções essenciais, mas nessa prova só vai ser cobrado 2. O Ministério Público, que eu vou estudar na segunda etapa, e a Defensoria Pública, que eu vou estudar na terceira etapa. Então vamos logo começar essa primeira etapa, né, com o nosso Poder Judiciário, do artigo 92 ao artigo 98. Então, no artigo 92 a gente vai tratar sobre os órgãos do Poder Judiciário, né? Temos aqui 8, 9 incisos e 2 parágrafos sobre essa organização do Poder Judiciário, né? Sobre os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Eu acho meio difícil memorizar inciso por inciso, então eu vou dividir a tela aqui e colocar um diagrama, um organograma, para ficar mais fácil de memorizar. Vou fazer a leitura dos incisos, mas vou tentar memorizar o organograma. Então vamos lá. No inciso primeiro, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, o STF, nosso órgão de cúpula, né, o órgão máximo do poder judiciário. Entrou um inciso 1A, que traz um órgão chamado Conselho Nacional de Justiça, o nosso CNJ. É um órgão que não exerce jurisdição, mas ele compõe o Poder Judiciário ali, tratando de assuntos administrativos, disciplinares, enfim, mas isso não importa no nosso concurso, só lembrar dos órgãos. Primeiro, Supremo Tribunal Federal, STF, com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. No item 2, trazemos o Superior Tribunal de Justiça. No item 2A, trazemos o Tribunal Superior do Trabalho, né? Acho que tem que me lembrar dessa nomenclatura, né? É o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. No inciso 3, trazemos os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Engraçado que eu achei que o juiz era um cargo do Poder Judiciário, e agora eu estou aprendendo que o juiz é um órgão. O juiz federal é um órgão do Poder Judiciário, né? Então nós temos 5 tribunais regionais federais no país, né? Primeira região, segunda região, terceira região. Tribunais regionais federais divididos por regiões. Existe uma emenda constitucional, número 73, se não me engano, que acrescentou mais 4 tribunais regionais federais, da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª região. Mas uma medida cautelar acabou suspendendo a eficácia dessa emenda e atualmente na prática só existem 5. Não sei se a quantidade de tribunais vai ser cobrada, acredito que não. No inciso 4 trazemos os tribunais e juízes do trabalho, né? Temos o tribunais do trabalho e juízes do trabalho. Juízes do trabalho também são órgãos do Poder Judiciário. No inciso 5 trazemos os tribunais e juízes eleitorais. No inciso 6 trazemos os tribunais e juízes militares. E no inciso 7 os tribunais e juízes do Estado, do Distrito Federal e territórios. Então temos aí todos os órgãos do nosso Poder Judiciário, né? Temos a parte da Justiça Comum e a parte da Justiça Especializada. E aí a gente tem um parágrafo primeiro que diz que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. É só lembrar que os altos órgãos, né, dos tribunais superiores para cima, está tudo sediado lá na capital federal.
E no parágrafo 2º diz que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. É bom lembrar que nesse parágrafo 2º não está o CNJ. O CNJ, apesar de ter sede na capital federal, ele não exerce jurisdição sobre o território nacional. Por quê? Porque o CNJ não exerce jurisdição. Ele é um órgão ali meramente administrativo e disciplinar. Enfim, parágrafo 1º diz que os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o CNJ têm sede na capital federal. E no parágrafo 2º diz que os tribunais superiores e o Supremo exercem jurisdição em todo o território nacional. E com isso, encerramos o artigo 92. Facinho, né? Deu para decorar. Então vamos entrar no artigo 93, que trata sobre o Estatuto da Magistratura, né? As regras lá da carreira dos juízes, dos magistrados. Então vamos para a leitura do caput. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Lembrando que esses princípios que a gente vai estudar agora também se aplicam no que couber ao Ministério Público. Quando a gente for estudar o Ministério Público na segunda etapa, muita coisa vem daqui do Estatuto da Magistratura. As carreiras têm regras semelhantes. Acho que o mais importante para lembrar aqui do caput desse artigo 93 é de que a lei complementar que vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura é de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal. É fácil lembrar, né? Porque o Estatuto, logicamente, se o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo, é ele que vai... É a iniciativa dele, iniciativa privativa. Não está escrito privativa, mas está implícito, né? Que é uma iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal e que é uma lei complementar. Essas são informações importantes. No inciso 1º, a gente traz o primeiro princípio, né? Como é que funciona o ingresso na carreira da magistratura. Diz que o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Temos 3 informações importantes aqui. O primeiro é que o cargo inicial é de juiz substituto. Então é assim que começa. Alguém que quer entrar na carreira da magistratura, o primeiro cargo, o cargo inicial, é o cargo de juiz substituto. A segunda informação importante é que o concurso é de provas e títulos, porque normalmente para o serviço público existem 2 tipos de concurso, né? O concurso de provas e o concurso de provas e títulos. No caso da magistratura, só tem um caminho, é o concurso de provas e títulos. E a terceira informação importante é que é necessário, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Ou seja, não é necessário ser advogado para ser juiz. Não é cobrado aqui 3 anos de advocacia, é cobrado 3 anos de atividade jurídica, qualquer atividade jurídica. Se o cara foi servidor como analista judiciário por 3 anos, ele já pode ser juiz. Nunca advogou na vida e pode ser juiz. Tem uma outra informação que diz que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, né, participa de todas as fases. Deve ser um órgão fiscalizador, né, que acompanha ali todas as fases do processo, do concurso. E que se obedece às nomeações e ordem de classificação, isso aí já é normal. No inciso 2º, fala da promoção de entrância para entrância. Tem que lembrar que existe uma diferença entre entrância e instância, né? Um juiz federal, quando ele é promovido para ir trabalhar num tribunal, por exemplo, o juiz federal foi promovido para o Tribunal Regional Federal. Ele saiu da primeira instância, ou seja, saiu do primeiro grau para ir trabalhar num tribunal de 2º grau. Então ele saiu da primeira instância para uma segunda instância. Agora, entrância é uma diferença que existe dentro da própria comarca. Por exemplo, um juiz federal pode ir trabalhar numa comarca que tem 3 entrâncias dentro da própria comarca, e aí ele é promovido de entrância para entrância. Então, a promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas às seguintes normas. Então, agora a gente vai elencar algumas normas que existem para essa promoção, mas no inciso 2º a gente já deve lembrar que essas promoções podem ser de 2 formas, ou antiguidade ou merecimento, e são alternadas. Tipo, se esse ano
teve promoção por antiguidade e no próximo ano vai ser por merecimento. Não necessariamente ano, né? Mas abriu uma vaga e foi promovido alguém por antiguidade, então na próxima vaga que abrir vai ser promovido por merecimento, e na próxima por antiguidade de novo, e assim vai se alternando antiguidade e merecimento. Existem mais algumas normas, vamos lá para as alíneas, para decorar as normas. Na alínea A diz que é obrigatória a promoção do juiz. Tem um cachorro latindo aqui, só para me atrapalhar. Eu vou tentar ignorar. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento. Se um juiz está na lista de merecimento e ele nunca é promovido, uma hora vira obrigatória essa promoção dele, porque ele já estava várias vezes naquela lista de merecimento e nunca foi promovido. Chega uma hora que é obrigatória a promoção dele. Quando é que chega essa hora? Depois que ele figura na lista por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas. Na linha B, fala sobre a promoção por merecimento, que pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Ou seja, para uma promoção por merecimento, existem duas condições para que o juiz seja promovido por merecimento. A primeira condição é que, digamos que ele está numa comarca que tem 3 entrâncias. Ele entrou nessa entrância e ele quer ser promovido para a próxima entrância. Ele só pode ser promovido por merecimento se ele já tiver pelo menos 2 anos naquela entrância. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que ele tem que estar na primeira quinta parte da lista de antiguidade. Ou seja, digamos que nessa comarca tenha 25 juízes. Ele tem que estar entre os 5 mais antigos para poder ser promovido por merecimento. Então são 2 condições: estar na primeira quinta parte da lista de antiguidade e ter no mínimo 2 anos de exercício naquela entrância. Na linha C, fala sobre a aferição do merecimento. Ou seja, porque quando ele é promovido por antiguidade, a gente sabe, ele é o mais antigo daquela entrância. Mas por merecimento parece meio subjetivo. Então, como é que se vai avaliar qual juiz que merece mais a promoção, né? Então, tem 3 critérios nessa aferição do merecimento, né? O primeiro é pelo desempenho. Avalie-se o desempenho do juiz, se o juiz está exercendo o trabalho dele bem ou não. O segundo são critérios objetivos de produtividade e presteza, ou seja, se o juiz está sendo produtivo e rápido, né? Produtividade e presteza na jurisdição. E o terceiro é pela frequência e aproveitamento nos cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Ou seja, dentro da carreira de magistratura existem alguns cursos de aperfeiçoamento que vai se fazendo para o juiz se atualizar. E a frequência dele e o aproveitamento, né, se ele é aprovado ou não nesses cursos, também é um critério que interessa para o merecimento de uma promoção. Então são 3 critérios: desempenho, produtividade e presteza e frequência e aproveitamento de cursos. Na linha D, na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A informação que se deve se decorar daqui é que o juiz, quando ele é mais antigo e abrir uma vaga e a promoção vai ser por antiguidade, o mais antigo é promovido. Para não ser promovido, para recusar a promoção desse juiz, tem que haver uma deliberação do tribunal e 2/3 dos seus membros tem que votar para não promover aquele juiz. Só assim é que o juiz vai ser impedido de ser promovido. Se ele é mais antigo, ele tem que ser promovido, a não ser que 2/3 dos membros votem para que ele não seja promovido. Nem existe todo um procedimento, assegurada ampla defesa, enfim, para que esse juiz seja julgado se ele será promovido ou não. Na linha E, diz que não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.
Ou seja, aquele juiz que a gente diz que sentou em cima dos processos, né? Ele recebe os processos e vai acumulando lá e não despacha, não resolve, enfim, vence os prazos. Nesse caso, o juiz também não vai ser promovido, né? A não ser que ele justifique, né? A linha deixa bem claro aqui: não será promovido o juiz que injustificadamente retiver os autos, ou seja, se ele tiver uma justificativa para estar retendo aqueles autos, né? Ok. Então, se ele segurar processos injustificadamente, ele também não vai ser promovido. Então, essas foram as 5 linhas que estabelecem as normas da promoção. Seguindo o inciso 3, o acesso aos tribunais de segundo grau, agora a gente está falando de instância, não de entrância, né? Segundo grau, ele saiu da primeira instância para a segunda instância. Então, o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente, apurados na última ou única entrância. Ou seja, é a mesma coisa, a promoção, se o juiz federal está saindo da primeira instância para ir trabalhar no tribunal regional federal, por exemplo, então a promoção também é alternadamente, uma vez por antiguidade, outra vez por merecimento. Lembrando que ele tem que estar na última entrância ou na única entrância. Se ele está numa vara que só tem uma entrância, ok, única entrância, ele pode ser promovido. Agora, se tem várias entrâncias nessa comarca onde ele trabalha, ele tem que ter sido promovido já por todas as entrâncias. Ele está na última entrância para poder ser promovido para a segunda instância, segundo grau. Inciso 4, previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrado, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado. Ou seja, o Estatuto da Magistratura tem que conter, né, a previsão de quais são os cursos que tem naquela carreira para o magistrado fazer. E a informação mais importante desse inciso é que isso é uma etapa obrigatória para a promoção do magistrado. Para a promoção não, para o processo de vitaliciamento. O que é isso, processo de vitaliciamento? Um servidor público, depois de um tempo, ele alcança a estabilidade. Já o juiz, ele alcança o vitaliciamento. Isso aí tem a ver com demissão, né? Com exoneração, perda do cargo. Um servidor federal, depois que ele alcança a estabilidade, é mais difícil dele perder o cargo, é mais difícil dele ser demitido. Já um juiz, ele não alcança a estabilidade, ele alcança vitaliciamento. É mais garantido ainda do que a estabilidade. É mais difícil ainda dele perder o cargo dele. Então, para ele alcançar esse processo de vitaliciamento, ele tem como etapa obrigatória fazer algum curso lá da carreira. No inciso 5, o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre um e outro ser superior a 10% e inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso, disposto nos artigos 37, 39, blá blá blá. Bom, a informação que eu acho que é importante aqui são 3 números, 95, 10 e 5. Ou seja, o teto, digamos assim, o teto da carreira, do valor, né, da remuneração, do subsídio, o teto é o do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, dentro da carreira do Poder Judiciário, quem ganha mais dinheiro é quem está lá no Supremo Tribunal Federal. E diz que um ministro de um tribunal superior, por exemplo, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, um ministro que trabalha lá, ele não pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. E aí estabelece um número, um percentual, 95% é o máximo que ele pode receber como subsídio. Um ministro do Superior Tribunal do Trabalho só pode ganhar até no máximo 95% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E um magistrado de um tribunal regional, por exemplo,
ele só pode receber no máximo 95% do subsídio do ministro de um tribunal superior. E assim vai escalonando, né? Agora, dentro de uma comarca, por exemplo, existe uma diferença de entrância, né? Uma comarca que tem 3 entrâncias, por exemplo, quando ele é promovido de entrância para entrância, dentro da mesma instância, ele também recebe aumento do subsídio, né? E esse aumento de uma entrância para outra não pode ser maior do que 10%, nem menor do que 5%. A gente tem que lembrar, 5, 10 e 95, são os 3 números que a gente precisa lembrar. No inciso 6, a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão disposto no artigo 40. Acho que essa informação é muito importante. A aposentadoria e pensão dos magistrados segue a regra. Não vou entrar no artigo 40 porque não está previsto no edital, então a gente nem precisa entrar em detalhes. No inciso 6, o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal, ou seja, um juiz titular de um tribunal, ele tem que morar na área daquele tribunal, né? Ele não pode trabalhar em Pernambuco e morar no Rio Grande do Sul. Agora, a informação importante, tem 2 informações importantes nesse inciso. A primeira é que é o juiz titular que é obrigado a morar na sede da comarca. O juiz substituto não fala nada sobre ele. O juiz substituto pode morar longe. O juiz titular é que tem que morar perto. E a outra informação é que existe uma exceção, né? Ele diz salvo autorização do tribunal. Por exemplo, digamos que o juiz está trabalhando numa comarca e aquela região ali é muito perigosa e ele quer morar numa outra cidade porque tem um condomínio que tem uma segurança melhor, então ele pede autorização ao tribunal. Se o tribunal autorizar, ele pode morar fora da sede da comarca. No inciso 8, fala sobre o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Bom, ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria, se não foi o magistrado que pediu aposentadoria, se é uma aposentadoria por interesse público, isso aí é tudo sanção, é tudo punição. Estão punindo o juiz, colocando ele à disponibilidade, removendo ele ou aposentando ele. Então, se vão puni-lo, está assegurada a ampla defesa, né? Vai ter um processo. E para puni-lo é necessário o voto da maioria absoluta. Então já está começando a complicar um pouquinho, né? Porque tem mais informação para a gente decorar. Decoramos que quando um juiz ele vai ser promovido por antiguidade, se querem negar essa promoção a ele, só pode por voto de 2/3 dos membros. Já no caso de remoção, disponibilidade e aposentadoria, é voto da maioria absoluta. E pode ser ou do tribunal em que ele trabalha, no respectivo tribunal, ou do CNJ, aquele órgãozinho que a gente viu lá no artigo 92, no inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. Eu falei que ele não exerce jurisdição, mas ele trata de assuntos administrativos e disciplinares, ou seja, punições disciplinares. Essa é uma punição, disponibilidade, remoção e aposentadoria, é uma punição do magistrado. Então, o CNJ também pode decidir sobre isso. E no inciso 9 nós temos que todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos, ou seja, a regra é que todo julgamento é público. E fundamentadas todas as decisões, ou seja, um tribunal ele não pode dizer está condenado por quê? Porque sim, ele tem que fundamentar, tem que apresentar quais são os argumentos, em qual artigo, em qual lei vai punir aquela pessoa, né? E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, ou seja, sob pena de nulidade, caso não seja cumprida alguma regra, anula-se o julgamento. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse à informação, o interesse público à informação. Ou seja, a regra é que o julgamento ele é público, a não ser que
Existe uma exceção em que pode chamar só os advogados e as partes, ou só os advogados, em caso de segredo de justiça, enfim, a gente não precisa entrar em muitos detalhes, a gente só precisa lembrar que a regra é que é público e só vai limitar a presença dos advogados e das partes se houver interesse aí no sigilo. Nossa, que artigo grande. Vamos para o inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública. Novamente, né? Não é só em julgamentos. Tem decisões administrativas, as decisões também têm que ser motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. A gente já viu isso, que quando é uma punição, quando é uma medida disciplinar, tem que ser o voto da maioria absoluta. Nada de novo. No inciso 11 diz: nos tribunais com número superior a 25 julgadores poderá ser constituído órgão especial, com um mínimo de 11 e máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, promovendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Mais informação para decorar. O que acontece? Às vezes tem um julgamento em que é necessário o tribunal pleno, ou seja, todos os membros daquele tribunal vão julgar e vão votar. E aí o que acontece? Às vezes esse tribunal ele fica muito sobrecarregado de processos e aí ele precisa criar um órgão especial desse tribunal para julgar algumas coisas, né? Para dividir o trabalho. E aí quem que pode criar esse órgão? Qualquer tribunal pode criar esse órgão especial? Não. Só os tribunais que têm acima de 25 membros. Se tem muitos juízes lá, dá para você criar um novo órgão e mandar alguns juízes para lá, né? Ou seja, a gente tem que decorar que tribunais com acima de 25 juízes, acima de 25 membros, pode-se criar um órgão especial. E nesse órgão especial vão ter quantos juízes trabalhando lá? No mínimo de 11 e no máximo de 25. E como é que a gente escolhe quem são os juízes que vai trabalhar lá? Metade dos juízes vão ser escolhidos por antiguidade, ou seja, metade dessas vagas lá desse órgão especial. Por exemplo, esse órgão especial vai ter 12. Pode ter 12 juízes no órgão especial? Pode. No mínimo 11, no máximo 25. Digamos que vai ter 12. Então, desses 12, metade tem que ser por antiguidade, ou seja, 6 vão ser os 6 mais antigos do tribunal. E a outra metade vai haver uma eleição do tribunal pleno. Então, dessa vez não é antiguidade e merecimento, é metade por antiguidade e metade por eleição do tribunal pleno. O tribunal pleno vai se reunir para eleger quem são os juízes que vão trabalhar no órgão especial. Vamos para o inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. O que é que esse inciso aqui está dizendo? Está dizendo que é vedado férias coletivas. Os juízes não podem tirar férias coletivas, não pode haver férias forenses. Engraçado que ele não veda para o Supremo Tribunal Federal nem para os tribunais superiores, né? O Supremo Tribunal Federal pode dar férias coletivas, os tribunais superiores também. O que ele está dizendo é que nos juízos e tribunais de segundo grau, deixa eu botar no organograma aqui novamente, os juízos e tribunais de segundo grau, os superiores tribunais e o Supremo Tribunal Federal podem tirar férias. As férias forenses estão vedadas para esses dois. Por quê? Porque o serviço jurisdicional tem que ser ininterrupto. O que é ininterrupto? Não para nunca. Não para nunca e feriados e finais de semana. Então, em feriados e finais de semana, ele diz que quando não houver expediente forense normal, vai ter juiz de plantão lá. Ou seja, tem que ter sempre alguém, o serviço não para. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Normal também, né? Aí fala sobre o número de juízes que trabalham numa unidade jurisdicional, né? Numa vara, numa comarca, num tribunal. Quantos juízes vão trabalhar ali naquele juízo, naquela vara?
dois critérios para dizer quantos juízes. Primeiro, o número de habitantes daquela região, né, população. Quanto maior a população, mais juízes tem que ter. E o segundo é a demanda judicial, né, a quantidade de processos que aquela unidade jurisdicional recebe. Né? Se recebe muito processo, tem que ter mais juízes. Se recebe pouco processo, pouco juiz. Ou seja, é proporcional à demanda e à população. Isso aí também é natural. E no inciso 14, os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Ou seja, naquela unidade jurisdicional existem juízes, mas não só trabalham juízes, tem servidores ali trabalhando, tem técnicos administrativos, técnicos judiciais, analistas, enfim. E esses servidores, o juiz ele pode dividir as tarefas dele com os servidores? Pode, ele pode delegar, desde que não tenha caráter decisório. Ou seja, ele não pode pegar um processo e pedir para que um técnico judiciário decida se o réu vai ser culpado ou inocente. Isso não, mas atividade de mero expediente administrativo ele pode delegar. Nada de novo. E com isso acabamos o artigo 93.